Meus queridos, voltando agora para a nossa sexta questão do direito tributário, para o exame de ordem, do exame de ordem 2010.2. Essa questãozinha aqui vai requerer do candidato uma análise sobre uma das limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações. O fisco, na hora de cobrar, vai ter que respeitar algumas regrinhas. Dentre essas regras, nós encontramos, no artigo 150, o princípio da legalidade. Só pode cobrar uma ejeção tributária ou aumentar se vier estabelecida por lei. Essa é a regra. Como também nós vamos encontrar o princípio da igualdade e isonomia, nós vamos encontrar outros princípios, como o princípio também da capacidade contributiva, liberdade de tráfego, enfim. Temos vários princípios que vão limitar o poder, a sede arrecadadora do Estado. Dentre esses limites, nós temos um que se caracteriza como o princípio da segurança jurídica. Esse princípio da segurança jurídica se subdivide em irretroatividade, anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. O que a questão quer é a ideia sobre a irretroatividade. Meus queridos, para a cobrança de tributo, de uma nova ejeção tributária ou o aumento do tributo, vige o princípio da irretroatividade. Ou seja, se quer cobrar um tributo novo ou quer aumentar o tributo, criada a lei hoje só pode ser aplicada aos fatos geradores futuros e não ao que já passou no tempo, porque senão teríamos uma grave instabilidade jurídica, uma grave insegurança. Esse é o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, no inciso 3º, na linha A de amor. E essa irretroatividade também é aplicável para a legislação tributária. Ou seja, não necessariamente para o tributo, mas para as outras situações que envolvem o direito tributário, como, por exemplo, as penalidades. Essa outra determinação dos outros institutos do direito tributário não está prevista no artigo 153A, não. Está previsto no artigo 105 do CTN, que vai falar também que essa lei só vai ser aplicada ao futuro. Por outro lado, em relação à aplicação da legislação tributária, existem sim exceções. E essas exceções, guardem comigo, são campeoníssimas em exame da primeira fase da OAB. Desde a época da CESP, gente. Desde a época da CESP, já se cobrava muito esse artigo 106 do CTN. Então, mais uma leitura obrigatória no nosso curso. Artigo 150, inciso 3, a linha A, B e C, artigo 105 do CTN e o artigo 106 do CTN. O artigo 106 do CTN é essa situação relacionada à legislação tributária, vai comportar sim exceções. Vai comportar exceções quando estivermos diante de uma mera lei interpretativa, ou então situações que beneficiaria o contribuinte no tocante a penalidades. Sem mais delongas, vamos para a questão que vocês vão entender. De acordo com o Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente a lei tributária na hipótese de a alternativa letra A de amor. A analogia quando esta favorecer o contribuinte. Gente, a analogia não é situação relacionada à retroatividade, não. Seria de integração e interpretação das normas tributárias. O dispositivo da analogia é o artigo 108 do CTN, tá bom? Mas que não tem nada a ver aqui não com o que a questão está nos cobrando. A alternativa B vai dizer extinção de tributo não definitivamente constituído. Então, vê, aplica retroativamente a lei tributária para extinção do tributo ainda não definitivamente constituído. Ora, se não tem definitivamente constituído, ainda não há o quê? Tributo. Então, questão também totalmente errônea. Aí vai dizer C, graduação quanto à natureza de tributo aplicável, desde que não seja hipótese de crime. Também não guarda nenhuma relação essa alternativa com a irretroatividade. Então vejam, a nossa alternativa vai ser a letra D. E vai ser a letra D pelo simples fato de que o artigo 106 vai trazer as exceções na aplicação retroativa da legislação tributária. Ora, por enquanto, não olhem o artigo 106 não. Olhem atentamente para essa alternativa que eu marquei, a alternativa letra D, e só escutem o que o professor vai vos falar.
Diz assim, artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Veja, a lei aplica-se ao passado, então ela retroage. 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Peraí, professor, o senhor está falando aí, eu estou ouvindo aqui e lendo a questão. A questão começou do mesmo jeito. Aplica-se a ato ou fato pretérito. B. Quando, tratando-se, inciso 2, tratando-se de, acompanhe comigo, ato não definitivamente julgado. Ato não definitivamente julgado. Essa previsão, volto a dizer, é o artigo 106, inciso 2º do CTN. Ato não definitivamente julgado. Aí ele vai falar agora em 3 alíneas. A linha A de amor. Quando deixe de defini-lo como infração, então se o ato ainda não foi definitivamente julgado e deixou de definir como infração, ora, retroage e alcança o contribuinte. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E a letra C vai dizer, quando lhe comine, acompanhem agora, quando lhe comine penalidade menos severa que é a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Gente, é a literalidade do artigo 106, inciso 2, na linha C. Então, nesses casos, quando a penalidade for menos severa, ela retroage sim. Cuidado, não estou falando do tributo, não. Tributo, o princípio é da irretroatividade. Não tem boquinha, não. Não vai voltar para beneficiar ou nada, não. Só aplica daqui para frente. Mas em relação às penalidades, como por exemplo as multas tributárias, se uma lei posterior for mais benéfica, ela retroage, gente. Retroage para beneficiar. Que é a nossa alternativa da letra D. Só para exemplificar aqui a vocês, supondo aqui que nós tivéssemos aqui um contribuinte realizando um fato gerador em 2011 e só foi pego em 2013. Só foi pego em 2013. À época, em 2011, a alíquota do tributo seria de 10% e a alíquota da penalidade seria de 7%. Quando ele foi pego em 2013, a alíquota do tributo seria de 17%. Enquanto que a alíquota da penalidade não seria mais de 7%, e sim de 5%. Vejam, nesse caso, se ele foi pego, ele praticou o fato gerador em 2011, mas só foi pego, só foi feito o lançamento contra ele em 2013. Nesse caso concreto, a alíquota do tributo vai ser a da época do fato gerador, e não a nova. Mas a penalidade, que deveria ser a do fato gerador, não será. Por quê? Porque a nova lei trouxe uma penalidade mais benéfica. E penalidade mais benéfica, desculpem, retroage sim. Essa nova lei retroage ao momento passado. Tá certo? A alíquota do tributo permanece a da ocorrência do fato gerador, mas a penalidade seria a penalidade mais benéfica. Bom, mais uma vez digo a vocês, questãozinha corriqueira, sempre cai na primeira fase do exame da OAB. Considerando isso, leitura obrigatória do 105 e do 106 do CTN. Entendo que, no tocante ao tributo, permanece incólume aquela alíquota prevista na data da ocorrência do fato gerador. Mas as penalidades, ou então, quando a nova lei diga que não é crime aquilo que foi praticado, nesses casos mais benéficos, em relação às penalidades, haveria sim a retroação. Questão, mais uma vez, bem objetiva, bem literal, mas que requer aqui sim um entendimento um pouco mais doutrinário do que seriam esses institutos. Fiquem comigo, não abandone o nosso projeto e vamos aguardar a nossa próxima questão.